Então, na aula de hoje, nós aprenderemos a respeito dos quadriláteros. Então, temos aqui a definição do que é um quadrilátero. Sejam A, B, C e D, 4 pontos de um mesmo plano, todos distintos, e 3 não colineares, se os segmentos AB, BC, CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades. A reunião desses 4 segmentos é um quadrilátero. Então, como seria a figura de um quadrilátero? Nós precisamos ter 4 segmentos, todos eles se interceptando em apenas um ponto. Esses pontos em que as retas se interceptam são as retas A, são os pontos A, B, C e D, e juntos eles formam um quadrilátero. Mas percebamos que existem duas possibilidades de quadriláteros, existem duas grandes famílias de quadriláteros que se encaixam dentro da definição. Uma delas são os quadriláteros desse tipo aqui que eu desenhei. Os outros são os quadriláteros um pouco mais estranhos, que são mais ou menos assim, tá? Esses quadriláteros que não possuem essas pontas que vão e voltam, são os quadriláteros convexos, tá? E é só ele que nós vamos estudar, convexos. E esse quadrilátero aqui, que continua sendo um quadrilátero, porque segue a definição, são os quadriláteros ABCD côncavos. Tá bom? Qual é a diferença de um quadrilátero convexo para um quadrilátero côncavo? Quadrilátero convexo, para quaisquer dois pontos que você pegue internos a ele, a ligação entre esses dois pontos nunca passará por fora do quadrilátero. Isso é a definição de qualquer polígono convexo ou côncavo. Para os quadriláteros côncavos, existe pelo menos dois pontos que você coloque no quadrilátero e a ligação entre eles passe por fora do quadrilátero, tudo bem? Então, esse é o quadrilátero convexo e esse é o quadrilátero côncavo. Os dois são quadriláteros, mas o mais importante é o convexo, tá? Então, quais são os elementos de um quadrilátero? Primeiro são os segmentos que ligam dois pontos, que nós chamamos de lados. Então, os lados do quadrilátero são os lados AB, BC, CD e DA. Tá? Como são segmentos, a gente coloca essa retinha aqui em cima para indicar que são segmentos. Os vértices são os pontos em que os segmentos se tocam, ou seja, são as interseções dos segmentos. Então, nós temos os vértices A, B, C e D. E nós temos também os ângulos. Os ângulos A chapéu. A gente pode dar alguns nomes para esses ângulos, mas aqui eu vou usar A chapéu, B chapéu, C chapéu e D chapéu. Poderia chamar também de alfa, beta, gama e teta, ou de ângulo DAB, ABC, BCD e CDA. Mas vamos usar essa nomenclatura aqui. E outra coisa que nós temos nos quadriláteros são as diagonais. Diagonais. As diagonais são os segmentos de reta que ligam dois pontos, mas que não é um lado. Então a gente tem a diagonal AC e a diagonal BD. Tá? BD. Essas diagonais, vou colocar de azul aqui no nosso quadrilátero, AC e BD, ou DB, dando o mesmo, tá bom? É uma propriedade que todo quadrilátero terá duas diagonais, e uma outra propriedade, talvez a mais importante a respeito dos quadriláteros, é que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, em todo quadrilátero, nós temos que A chapéu mais B chapéu mais C chapéu mais D chapéu é igual a 360 graus. Tá bom? Então, veremos agora os quadriláteros mais importantes, que chamamos de quadriláteros notáveis. O primeiro deles é o trapézio. Então, um quadrilátero plano convexo é um trapézio se e somente se possui dois lados paralelos. A
A figura desse trapézio será da seguinte forma. Teremos dois lados paralelos e as pontas desses lados se ligando. Esse trapézio ABCD, esse é o trapézio ABCD, é um quadrilátero que possui dois lados paralelos, por isso ele é chamado trapézio, tá? Então, nós dizemos que o quadrilátero ABCD é um trapézio se e somente se os lados AB e DC forem paralelos. Então, essa é a condição para que um quadrilátero seja paralelo. Dentro do universo dos quadriláteros, existe uma família que possui lados opostos paralelos. Essa família nós chamamos de trapézio. De acordo com a forma com que aparecem esses outros dois lados que não são paralelos, os lados AD e os lados BC, nós temos outras classificações para o trapézio. Por exemplo, se os lados AD é congruente a BC, dizemos que o trapézio é isósceles. Tá? Trapézio isósceles. Como é esse trapézio isósceles? Seria um trapézio, por exemplo, aqui com 4 de lado, aqui com 3, 4, 3, e a gente liga esses pontos, tá? Então, nesse trapézio, a gente percebe que esses lados aqui, esses lados são congruentes. Tudo bem? Então, nós temos os lados A, B e CD paralelos, e os lados AD e BC, AD congruente a BC. Se, por outro lado, nós tivermos e AD é diferente de BC, teremos um trapézio chamado de trapézio escaleno. Trapézio escaleno. Então, nós teremos um trapézio mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Tudo bem? Trapézio A, B, C, D. E dentro dos trapézios escalenos, nós temos um tipo de trapézio que se comporta da seguinte forma. Nós temos o trapézio retângulo. Que é o trapézio que possui dois lados, dois ângulos de 90 graus, tá? Então é um trapézio dessa forma. Continua sendo um trapézio, porque segue as definições, possui dois lados paralelos, mas possui um lado perpendicular a esses dois lados paralelos, formando assim um ângulo de 90 graus. E é um trapézio escaleno, porque o lado BC é diferente do lado AD. O quadrilátero notável que nós veremos é o paralelogramo, cuja definição é: um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo se e somente se possui lados opostos paralelos. Então, todos os lados opostos de um paralelogramo precisam ser paralelos. Então, nós teremos a seguinte figura. Esse é o paralelogramo ABCD. ABCD, onde os lados AB paralelo a DC e os lados AD e o lado AD
é paralelo ao lado BC. Bem, na frente nós veremos as propriedades dos paralelogramas e nós vamos falar a respeito daquilo que nós precisamos para resolver exercícios a respeito de paralelogramas, tá? Mas primeiro nós vamos ver as definições desses quadriláteros. Em seguida nós veremos agora a definição do que é o retângulo e o losango. Vamos ver os dois juntos porque a definição é muito parecida, ó. Um retângulo é um quadrilátero um quadrilátero convexo é um retângulo se e somente se possui 4 ângulos congruentes, ou seja, a gente tem aqui nossa figura, né, nossos 4 lados que formam um quadrilátero, e se esses lados estão dispostos de uma forma que possuam 4 ângulos congruentes, a gente vai dizer que esse quadrilátero é um retângulo, tá bom? Aqui os 4 ângulos congruentes. É um retângulo. Mas a soma dos ângulos internos de um quadrilátero precisa ser 360 graus, tudo bem? A soma dos ângulos internos precisa ser 360 graus. Logo, se os 4 ângulos são iguais, cada ângulo medirá 360 graus sobre 4 e cada ângulo interno medirá 90 graus. Tá? Então, um quadrilátero é um retângulo se possui 4 ângulos congruentes. É claro que esses 4 ângulos congruentes vão impor a necessidade dos lados opostos serem paralelos, tá bom? E o que é que a gente percebe então? Que o retângulo, tendo lados opostos paralelos, ele é também um losango, tá? Logo em diante nós veremos isso nas propriedades dos quadriláteros. Mas vamos ver o losango. Então, a gente vai ter aqui, a gente precisa montar um quadrilátero em que tenha 4 lados iguais. Tá? Então, 4 para cá, desce 2, 4 para cá. Sim. 4 para cá. E aqui. E aqui. Legal? Então, assim nós temos o losango, que é um quadrilátero, que possui os 4 lados congruentes, tá bom? É isso. Então, vamos para o nosso quarto e último quadrilátero notável, que será o quadrado, tá bom? Então, olha a definição do que é um quadrado. Um quadrilátero plano convexo é um quadrado se e somente se possui os 4 ângulos congruentes e os 4 lados congruentes, tá bom? Então, o quadrado será um quadrilátero que possui desse jeito aqui. Possui 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes, tá? Não basta só ter 4 ângulos congruentes, 4 lados congruentes, porque tendo só 4 lados congruentes é um losango. E tendo só 4 ângulos congruentes é o retângulo, tá? Então, o que é que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir que o quadrado é o quadrilátero que é, ao mesmo tempo, um losango e um retângulo. Tudo bem? Então, essas foram as definições dos quadriláteros notáveis, tá? No próximo vídeo, nós veremos as propriedades desses quadriláteros. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, que isso vai me ajudar. E se inscrevendo no canal, você vai estar inscrito no canal que vai ter todos os assuntos da matemática, tá? Daqui em diante eu vou começar a publicar mais vídeos e nós teremos cada vez mais conteúdo aqui. Tudo bem? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós veremos as propriedades desses quadriláteros.